Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejado de Todas as Nações, capítulo 21, Betesda e o Sinédrio. Lembrando, o que nós estaremos lendo é um resumo do meu resumo. Esse capítulo é bem grande, bem denso, tem muito conhecimento. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo. Ou também, se caso não queira ler, tem o audiobook. Você pode estar apenas escutando. Então vamos lá, vamos iniciar. Viu os míseros sofredores à espreita daquilo que julgava ser sua única oportunidade de cura. Jesus, chegando ali, próximo ao tanque de Betesda, ele viu ali as inúmeras pessoas em busca da oportunidade de cura, que era entrar dentro das águas quando agitada pelo anjo, né? Que era o que eles acreditavam. Ansioso exercer seu poder restaurador e curar cada um daqueles enfermos. Mas era sábado, multidões se dirigiam ao templo para o culto, e ele sabia que esse ato de cura havia de despertar por tal modo o preconceito dos judeus que lhe interromperia a obra. Importante aqui então para a gente já iniciar. Muitas vezes Jesus deixa de fazer algumas coisas porque sabe que eu e você iremos interromper o trabalho pelas nossos preconceitos ou nossa visão de mundo, por nós não compreendermos exatamente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes eu e você tendemos a interromper a obra de Cristo aqui, e muitas vezes ele deixa de fazer algumas coisas sabendo que não é o momento, porque eu e você não estamos prontos para aceitar. O enfermo jazia em sua esteira, quando dirigindo casualmente a fronte para o olhar ao tanque, eis que um terno e compassivo semblante se achava inclinado por sobre ele e prendera-lhe a atenção as palavras: queres ficar são? Então aqui Jesus se aproxima daquele paralítico que tinha 38 anos já paralítico, que estava ali no tanque, olhando para o tanque, como se aquela fosse a única chance dele melhorar, dele deixar de ser paralítico. Então Jesus se aproxima dele e fala: queres ficação? A esperança brotou-lhe no coração, sentiu que de qualquer modo ia ser ajudado. Em breve, porém, desvaneceu-lhe o brilho da animação. Lembrou-se da quantidades de vezes que experimentara chegar ao tanque e tinha agora pouca probabilidade de viver até que a água fosse novamente agitada. Então, quando nós ouvimos a voz de Jesus, acontece a mesma coisa que aconteceu com aquele paralítico. A esperança brotou-lhe no coração. Quando temos um real encontro com Cristo, a esperança vai brotar no meu e no seu coração. E aí temos uma outra lição para aprender aqui. Se nós desviarmos o foco, a atenção daquelas que são as palavras de Cristo, que nos acenderam a esperança de olharmos para o mundo ao nosso redor novamente, nós tendemos a perder a animação, perder a força, perder a alegria, porque esse mundo em trevas só nos leva a isso, só nos leva à miséria, nos afasta daquilo que nos traz alegria e esperança de vida. Jesus não pediu àquele sofredor que tivesse fé nele, simplesmente disse: levanta-te, toma tua cama e anda. A fé do homem, todavia, apoderava-se daquelas palavras. Muitas vezes, Jesus não vai pedir que tenhamos fé, ele vai apenas dizer que façamos aquilo que tem que ser feito. Para de comer isso, para de assistir isso, para de fazer isso. Para que possamos, de fato, experimentarmos uma renovação da nossa vida, uma mudança de vida. Ou então, faça isso, leia a Bíblia, ore, busque, estude. Essas são as palavras de Cristo. Ele não pede para que tenhamos fé, mas quando fazemos aquilo que Deus diz com fé, isso transforma a minha e a sua vida. Jesus não lhe dera nenhuma certeza de auxílio divino. O homem se podia haver detido a duvidar, perder a única oportunidade de cura. Creu, porém, na palavra de Cristo e agindo sobre ela recebeu força. Quando recebemos a palavra de Deus, devemos agir conforme ela nos diz.
porque senão podemos perder a nossa única oportunidade de transformação. Por meio da mesma fé podemos receber a cura espiritual. Fomos pelo pecado separados da vida de Deus. Temos alma paralítica. Eu e você temos uma alma paralítica. Não somos por nós mesmos mais capazes de viver vida santa do que aquele homem de andar. Muitos há de compreender a própria impotência e anseiam aquela vida espiritual que os porá em harmonia com Deus. Estão vãmente lutando por obtê-la, lutando por suas próprias forças, querendo isso por você mesmo, por mim mesmo. Eu e você somos paralíticos espirituais se não obedecermos, se não ouvirmos e colocarmos em prática a palavra de Deus. Eu e você somos como paralíticos espirituais. Não temos a capacidade de andar por nós mesmos, apenas nos colocando a serviço da palavra. Não espereis sentir que estáis são. Crede-lhe na palavra e será cumprida. Ponde a vontade do lado de Cristo. Desejais servi-lo e agindo sobre sua palavra, recebereis força. Seja qual for a má prática, a dominante paixão que devido à longa condescendência correnta a alma ao corpo, Cristo é capaz de libertar e anseia fazê-lo. Não importa qual seja o seu problema que te enraizou nesse mundo, Cristo pode romper, quebrar, serrar as raízes que estão te prendendo aqui para que você se ligue a Ele. Basta crermos e nos apoderarmos dessa promessa. Eu não vou ser capaz de fazer nada sem Deus. Por mim mesmo, eu sou lixo, eu sou pó, eu sou um verme. Com Deus, eu posso todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Ainda mais coisas que são para o meu bem, para o meu renascimento espiritual. Então, temos de crer e nos apropriar dessa promessa. Deus quer fazer um milagre de cura espiritual na minha e na sua vida. Basta crermos. A ir apressado ao seu caminho, com passo firme e desembaraçado, louvando a Deus e regozijando-se no vigor que acabara de obter, encontrou vários dos fariseus e contou-lhes imediatamente sua cura. Surpreendeu-se da frieza com que lhe ouviam a história. Muitas vezes, eu e você, quando experimentamos esse novo nascimento de fato, quando mudamos a nossa vida, quando nós nos apresentamos a outros irmãos, eles nos olham com desprezo e com frieza. Em um vídeo, se eu não me engano, foi no de domingo, durante essa semana, nesses estudos do ano bíblico, um irmão contou sobre a experiência dele de quando se tornou vegetariano, que foi debochado pela igreja, que tiraram sarro, que menosprezaram isso. Aconteceu isso comigo também por várias vezes e vai acontecer com qualquer um que estiver indo para a igreja, porque os fariseus vão olhar com frieza para as nossas histórias, para a nossa entrega a Deus, por fazermos toda a vontade de Deus. Se eu quero fazer a vontade de Deus, as pessoas me olham com frieza. As pessoas não querem ou não gostam, porque elas vão olhar para você, olha, tá querendo ser santo, olha, com desprezo, porque elas não querem fazer aquilo que Deus as pede. E aí quando você faz, é um sinal de desprezo, frieza para elas, porque elas não querem se entregar e fazer a vontade de Deus. E isso vale com tudo. Quando eu falo que não assisto filmes e séries, as pessoas olham com desprezo, porque elas não aceitam isso, porque elas querem continuar fazendo essas coisas. Especialmente havia o sábado sido cercado de toda espécie de restrições destituídas de centro. Não lhes era um deleite o santo dia do Senhor, digno de honra. Os escribas e fariseus lhes tinham tornado a observância intolerável fardo. Então aqui, muitas vezes, nós temos a tendência de tornar as coisas um fardo, para colocarmos méritos em nós mesmos por fazermos as coisas de Deus. E acaba tornando as coisas de Deus um fardo. A reforma de saúde não é um fardo, é uma alegria. Você experimentar a vontade de Deus é uma alegria. Uma vida no campo não é um fardo, uma vida de abnegação de coisas que são
felizes e agradáveis a Deus. É uma abnegação de coisas que Deus despreza. Então, quando nós buscamos fazer essas coisas de Deus, muitas vezes as pessoas colocam isso como um fardo e muitas vezes nós os vemos isso como um fardo e por isso não queremos colocar em nossa vida. É muito mais fácil eu chegar durante a semana e ir comprar um lanche em qualquer esquina ou ir comer um pastel em qualquer esquina, porque é fácil. E aí quando eu faço a reforma de saúde eu já não consigo comer qualquer coisa em qualquer lugar. Eu já às vezes nem quero mais comer nada fora de casa porque sei que o preparo não vai ser o ideal. E muitas vezes isso é um fardo para aqueles que não querem seguir e fazer a vontade de Deus. Isso vale para todas as coisas. E o sábado era uma dessas. Julgavam que a salvação se restringia aos judeus e quando a condição dos outros, já desesperada, não se podia tornar pior, mas Deus não lhes deu mandamentos que não possam ser obedecidos por todos. Suas leis não sancionavam quaisquer restrições irrazoáveis ou egoístas. Aqui os judeus eles estavam com uma coisa errada de que a lei era só para eles, só eles eram dignos da salvação, então as outras pessoas, eles faziam as outras pessoas trabalhar para eles, porque elas já estavam perdidas e elas já estavam condenadas. Então o gentio podia fazer as coisas que o judeu não fazia no sábado, porque ele estava perdido. Mas as leis de Deus servem para todos e podem ser seguidas por todos, e não é um fardo para ninguém, não é uma lei egoísta que vai excluir um e aproximar outro. Os judeus não tinham poder para infligir pena de morte, e as acusações apresentadas contra Cristo não tinham peso num tribunal romano. Outros objetivos existiam, entretanto, que esperavam conseguir, não obstante seus esforços para anular a obra. Cristo estava adquirindo, mesmo em Jerusalém, influência superior a deles. E aqui um ponto. Os líderes religiosos não gostam de pessoas que têm uma influência maior do que a deles, porque eles queriam ter um monopólio, eles queriam ser a representação de Deus na terra. A forma como as coisas de Deus deveriam ser feitas eram apenas a forma com que eles faziam. E eles não aceitavam que Cristo estava combatendo essa forma errada de ver o mundo, essa forma egoísta de em que eles eram exclusivos, de colocar um fardo sobre a lei de Deus, em que ninguém mais queria se aproximar de Deus porque via como um fardo estar próximo a Deus. O povo se estava congregando a Cristo, os corações simpatizantes da multidão aceitavam lições de amor e beneficência, ao invés das rígidas cerimônias exigidas pelos sacerdotes. Não se houvessem sacerdotes e rabis interposto seus ensinos, teria operado uma reforma tal como nunca testemunhada pelo mundo. Quando nós pregamos a vontade de Deus, quando os líderes aceitam e também pregam isso, podemos fazer uma reforma que não foi testemunhada ainda. Se isso acontecesse nos nossos dias, se os nossos líderes, nossos pastores, os diretores de igreja tivessem fazendo uma reforma em sua vida, seria um exemplo para toda a igreja, todos fariam e veríamos uma reforma que não está sendo vista hoje, que nunca foi vista até então. Se de fato os líderes estivessem preocupados em pregar aquilo que tem que ser pregado, em viver aquilo que tem que ser vivido, estaríamos vendo um mundo cristão diferente. Talvez hoje as igrejas estivessem fechadas, porque a perseguição estaria às nossas portas. Porque quando a palavra de Deus for pregada de fato, com a verdade que tem que ser e vivida como tem de ser vivida, isso vai incomodar o mundo que não a aceita. E seremos sim perseguidos. E teremos sim que sair das cidades, porque não faremos e não estaremos de acordo com o mundo. A fim de conservar o poder, no entanto, determinaram esses guias derribar a influência de Jesus. Sua citação perante o Sinédrio e uma aberta condenação de seus ensinos contribuiriam para a efetuação desse desígnio, pois o povo nutria grande reverência por seus guias religiosos. Ainda aceitamos muito o que o pastor diz, o que o ancião diz, e não fazemos o que de fato
a Bíblia e o Espírito de Profecia diz que devemos fazer. Quando assim fizermos, vai ser operada tal reforma e tal reavivamento dentro da igreja que ou todos farão essa reforma, ou aqueles que não fizerem irão sair porque não vão suportar. Mas os planos cuja execução esses rabis estavam elaborando tão zelosamente originaram-se em outro conselho, que não o do Sinédrio. Depois de haver fracassado em seu desígnio de vencer a Cristo no deserto, a regimentar a Satanás suas forças para lhe opor ao ministério, obstando, se possível, sua obra, aquilo que não conseguiria realizar por esforço pessoal direto, decidir a efetuar por meio de estratégia. Aquilo que Satanás não conseguia fazer diretamente, ele começou a colocar estratégias para o fazer. E assim ainda é hoje, quando nós não caímos direto, quando nós não tropeçamos diretamente, ele vai colocar armadilhas em nosso caminho para que através de estratégias nós caiamos e, se possível for, nos mantenha presos e acorrentados aqui. Tão depressa se retirara do conflito no deserto, em concílio com os anjos confederados, com seus anjos confederados, amadureceu os planos para cegar ainda mais o espírito do povo judeu, a fim de não reconhecer o seu Redentor. Então, quando ele não vence a Cristo, ele vai até aqueles que são o povo dele, aqueles que tinham as profecias de que ele viria, o próprio povo judeu. Planejou operar por meio de seus agentes humanos do mundo religioso, imbuindo-os de sua própria inimizade contra o campeão da verdade, levá-los-ia a rejeitar a Cristo e a tornar-lhe a vida mais amargo possível, esperando desanimá-lo em sua missão. E os guias de Israel tornaram-se os instrumentos de Satanás em combater o Salvador. E hoje Satanás opera da mesma maneira. Por isso eu e você devemos sim orar pelos nossos líderes, orar pelos nossos pastores, orar por aqueles que estão à frente da igreja de alguma forma, para que eles não sejam instrumentos na mão de Satanás, porque Satanás vai agir da mesma maneira. Deu certo antes e pode dar certo novamente, caso essas pessoas que estão à frente não se entreguem a Cristo, queiram olhar para si mesmos, caso eles não se abneguem do seu orgulho, podem cair na mesma armadilha e serem instrumentos de Satanás para iludir e enganar o povo, para não levar o povo a fazer a reforma que necessitamos nos dias de hoje, para que em breve Jesus volte. Nós já lemos nos estudos anteriores que precisamos sim fazer uma reforma de saúde, precisamos olhar com carinho como saímos das cidades para vivermos uma vida no campo, afastada das influências contaminadoras e destruidoras da cidade, para nos prepararmos e fazermos uma obra para a segunda vinda de Cristo. Como João Batista fez a primeira vinda, nós devemos fazer na segunda, como o terceiro Elias, o Elias profético. E se nós não vemos os nossos pastores falando isso, os nossos líderes falando isso, anciãos, e quem quer que seja que esteja à frente, não fala e não prega, e muitas vezes prega contra isso, quando fala assim, abandonar a carne é apenas um conselho, ir para o campo não é o momento, quando sair o decreto dominical, quando nós vemos esse tipo de ensino dos nossos líderes, não estão sendo usados por Deus, estão sendo armas destruidoras do povo de Deus nas mãos de Satanás. Devem se atender às necessidades da vida, cuidar dos doentes, suprir as faltas dos necessitados. Não será tido por inocente o que negligenciar aliviar o sofrimento no sábado. O santo dia de repouso de Deus foi feito para o homem, e os atos de misericórdia se acham em perfeita harmonia com seu desígnio. É lícito fazer o bem no sábado, e muitas vezes, agora o povo de Deus, que bom, é lícito fazer o bem no sábado, só vou fazer o bem no sábado. E também não é assim, nós vamos de extremos. O povo judeu não fazia nada no sábado, nem o bem. E nós agora colocamos um dia para fazer um bem.
o dia para ir à igreja e não fazemos mais nada nos outros dias. Estamos indo sempre de extremos. Devo fazer bem todos os dias, inclusive no sábado. Estes adversários de Cristo não tinham argumentos para enfrentar as verdades que lhes fazia penetrar a consciência. Quando nós pregamos e vivemos essa mensagem, só iremos incitar ódio, raiva e desprezo. Mas nunca com argumentos vindos da palavra, porque a palavra testifica ao nosso favor quando vivemos essas verdades. Houvessem os rabis experimentado qualquer desejo de receber a luz e se teriam convencidos de que Cristo dizia a verdade, evitavam, porém, os pontos que apresentavam como referência ao sábado e procuraram incitar ódio contra ele. Se qualquer um desejar receber a luz, irá receber, mas muitas vezes, quando nós nos deparamos com aquilo que nós não queremos, nós rejeitamos. Se eu não quero guardar o sábado, se eu não quero abandonar carnes impuras, se eu não quero abandonar relacionamentos ilícitos, se eu não quero fazer a reforma de saúde, se eu não quero a vida no campo, se eu não quero essas coisas, eu rejeito essa luz porque é algo que eu não quero. É simplesmente assim. Mas se quiséssemos receber, seria dada a luz que desejamos. Para a gente encerrar o nosso último texto de hoje, o domínio do mal é despedaçado e pela fé a mente está guardada do pecado. Aquele que abre o coração ao Espírito de Cristo torna-se participante daquele poder que lhe fará o corpo ressurgir do sepulcro. Se eu e você queremos ser participantes da salvação, pela fé nós podemos. Pela fé, na entrega total do nosso ser, teremos o poder para sair do sepulcro. Porque Cristo, quando Ele der a palavra de ordem, quando trocar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se eu e você não estivermos vivos na ocasião da segunda vinda de Jesus, seremos ressuscitados pela fé, por aquilo que fizemos, pela luz que recebemos e aceitamos em nossa vida. Pela luz rejeitada, ficaremos lá para o segundo despertar. E se nós que estivermos vivos, que assim é o meu desejo, espero que seja o seu, estaremos de pé, olhando ao Senhor, louvando, confiantes de que, ao ver os nossos queridos ressurgirem, iremos subir com eles. Esse é o resumo do nosso capítulo de hoje, capítulo 21 do Desejar de Todas as Nações. Se o irmão tem algum comentário a mais para trazer, deixa nos comentários. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários para a gente estudarmos e crescermos juntos. Os pedidos de oração, deixa nos comentários também. Eu vou estar lendo, orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, nos ajude a fazermos toda a Tua vontade, Senhor. Por favor, que o Teu poder venha até nós, que possamos nos curar da paralisia espiritual em que possamos estar vivendo, possamos andar confiantes, sabendo que o Senhor fez obra de transformação em nossa vida e o Senhor há de nos conduzir pelo caminho que o Senhor deseja que andemos, Senhor amado. Que o Senhor nos dê forças para que não rejeitemos nenhuma luz e façamos toda a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor esteja olhando pelos nossos líderes, que eles possam também fazer assim, conforme a Tua vontade, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.